Amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou o Valdir Pedrosa e no programa de hoje continuaremos estudando o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. É o último capítulo desta importante obra da codificação espírita. Lembramos que, nos programas anteriores, estudamos sobre a importância da prece, seus objetivos, a essência da oração, trouxemos as categorias de preces, nas quais Allan Kardec enumerou vários exemplos de oração a fim de nortear os nossos pensamentos e sentimentos nos momentos em que buscamos a comunhão com Deus, com Jesus e com a espiritualidade superior. Vimos a interpretação do codificador do Espiritismo para a oração dominical, a oração do Senhor, conhecida como Pai Nosso. E na última edição do nosso programa, vimos o início de um estudo elaborado por Carlos Torres Pastorino em sua obra Sabedoria do Evangelho, onde ele também nos traz uma interpretação acerca da oração dominical. No programa de hoje, continuaremos com este estudo de Carlos Torres Pastorino, onde agora ele vai nos trazer uma abordagem mais profunda sobre a oração dominical, sobre o Pai Nosso. É uma abordagem que diz mais diretamente à nossa individualidade como espíritos imortais que somos. Sai um pouco daquele estudo superficial que visa mais atender às necessidades da nossa personalidade e nos leva a um mergulho mais profundo dentro de nós mesmos. Pastorino começa ressaltando que a individualidade, ou o espírito, nos ensina que a prece deve ser sempre uma aproximação máxima possível entre nós e a nossa origem. E por isso, recorda-nos que Deus é o nosso Pai, já que, segundo o próprio Evangelho e também o Antigo Testamento, somos gerados por Deus, somos criados por Deus. Então, todos nós somos partículas do grande foco de luz incriada, que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Criador, Deus nosso Pai. Nessas condições, quando nos dirigimos a esse Pai amoroso, que, como Jesus ensinou, reside no secreto de nós mesmos, devemos voltar-nos e mergulhar nesse secreto. No dizer do Evangelho, entrar em nosso quarto. E além disso, entre aspas, trancar as portas de nossos sentidos físicos, isolando-nos de tudo quanto é externo e material. Inclusive, devemos nos isolar de nosso próprio eu pequeno, de nossa personalidade, do nosso ego, a fim de que este contato com o Criador seja o mais lídimo possível. Nossas primeiras palavras devem constituir um apelo que nos recorde nossa filiação divina, confessando-nos como filhos no real sentido da palavra, mais real ainda do que a simples e transitória filiação humana do corpo físico. Adverte-nos os escritos sagrados que a filiação terrena não é propriamente uma filiação. A verdadeira paternidade é de Deus,
porque Ele é a origem de nosso espírito, de nosso verdadeiro eu profundo, a centelha divina e eterna que habita em nós. E é a esse Pai amoroso a quem devemos dirigir nossas preces. No Evangelho, vemos Jesus dirigindo-se sempre ao Pai, nunca a intermediários, sempre diretamente dirigindo-se àquele Pai que habita dentro de nós, no secreto de nossos corações. Isso mesmo exprime a cláusula apositiva que estás nos céus. Ora, estamos falando dos céus que exprimem o reino que está dentro de nós e levam o nosso pensamento ao coração. O Pai que está nos céus está então no reino dos céus que está dentro de nós. A consequência é lógica e completamente irrefutável. Nosso Pai, que estás em nosso coração, nesse reino dos céus que ansiosamente buscamos como verdadeiros mendigos do Espírito. E na sequência da oração do Pai Nosso, continuamos visualizando ali 3 petições que são referentes à individualidade espiritual. A primeira petição é: seja santificado teu nome. Vamos tentar entender isso. Uma vez que nós somos a manifestação externa de nossa essência profunda, constituída pela centelha divina, pedimos que seja santificada nossa personalidade, a exteriorização de Deus. Que nossa parte transitória, que no planeta manifesta Deus, se torne sadia e sábia. E, por isso mesmo, que nem em atos, nem em palavras, nem mesmo em pensamentos, deixemos jamais de ver em todos, em tudo e em toda parte a manifestação do nome de Deus. Pois todos e tudo exprimem esse nome santo, embora geralmente exteriorizado com defeitos por deficiência dos próprios canais que o manifestam. Que tudo se harmonize em sintonia com a santidade divina, que todos, inclusive nós e os nossos veículos de manifestação, se santifiquem ao contato com a centelha divina que habita em nós. Tudo o que conhecemos, que vemos e que existe é constituído pela mesma e única essência profunda e íntima de Deus, que sustenta tudo com o seu ser. A segunda petição para a individualidade ou para o espírito é: venha o teu reino. Trata-se da expressão mais ardente no contato íntimo com a centelha divina, ou seja, com Deus, através do nosso Cristo interno, a fim de que mergulhemos na consciência cósmica, tornando-nos um com o todo, ou, como diz o Evangelho, um com o Pai. O reino de Deus, precisamos lembrar, está dentro de nós. Que teu reino venha, ou seja, que nós o encontremos o mais depressa possível, que nos unifiquemos ao Pai no prazo mais curto possível e de maneira mais íntima, numa unificação total e definitiva. A terceira e última das petições referentes à individualidade, ao espírito,
refere-se ao desejo real de que o espírito siga a vontade do Cristo interno e não a vontade da personalidade, do eu menor, do ego. De fato, meus irmãos, se observarmos bem, o espírito se encontra entre dois polos opostos, antagônicos. Temos o polo superior, que influencia o espírito para sua evolução, induzindo-nos às ações superiores de fidelidade e de gratidão, de bondade e de amor. E temos o polo inferior, que puxa o espírito para o materialismo do antissistema, como dizia Pietro Ubaldi, impelindo o espírito à infidelidade, à ingratidão, aos prazeres e gozos egoístas. Nessa situação contraditória, o espírito é batido de um lado e de outro, internamente tendendo ao bem, mas externamente tentado pelo mal. Pelo Cristo interno, por essa partícula crística que existe em nós, que nos convida a subir, nós temos o polo positivo. E o polo negativo é representado pela figura de Satanás, tentando nos arrastar para o abismo. É aquela luta perene entre sistema e antissistema, entre espírito e matéria, entre positivo e negativo, entre bem e mal, entre sabedoria e ignorância, enfim, entre o egoísmo e o amor. Todos nós somos testemunhas e atores nessas lutas titânicas que nos envolvem. E muitos se esforçam e sofrem nesse árduo combate, procurando fazer a vontade divina com sacrifícios inauditos. Ora, o pedido que estamos vendo na oração salienta a necessidade de o espírito fazer espontânea e naturalmente a vontade do Pai, que se manifesta através de sua partícula em nós, que é o Cristo interno, que constitui o nosso eu profundo e que sempre nos chega ao chamado eu pequeno através da voz silenciosa da consciência, que é onde, segundo o Livro dos Espíritos, está escrita as leis divinas. Isso, exatamente, está expresso com clareza na fórmula que vimos na oração. Seja feita a tua vontade na terra, na personalidade, assim como nos céus, na individualidade. Ou seja, mais uma vez comprova que o estás nos céus significa que estás em nosso íntimo, dentro de nós, em nosso coração. Quer dizer, na individualidade, no espírito. Então, minha gente, são 3 pedidos referentes à individualidade. O primeiro relativo à centelha divina logo após a invocação inicial da oração, logo depois do Pai Nosso. Seja santificado o teu nome. O segundo relativo à mente chamada abstrata, que deseja a união integral com o Criador, com Deus. É o venha o teu reino. E por fim, o terceiro pedido, dizendo respeito ao Espírito, que engloba as 3 manifestações. Seja feita a tua vontade. A seguir, quando nós analisamos o estudo de Pastorino sobre a oração do Pai Nosso, são-nos apresentados mais 4 pedidos, e aí fecha o número de 7, como Allan Kardec, que se referem à personalidade, isto é, ao espírito encarnado temporariamente. Vamos ver esses pedidos. O primeiro pedido:
Dá-nos hoje o pão supersubstancial. Refere-se ao intelecto e solicita o pão, isto é, o alimento do espírito, que é o conhecimento da espiritualidade, a sabedoria. Jesus salienta bem que se trata do pão supersubstancial ou sobresubstancial. Quer dizer, na interpretação de Pastorino, é o alimento do contato com o eu superior. Nenhum maior nem melhor alimento para nós do que mergulhar na consciência cósmica, onde encontramos todo o conhecimento, mesmo que por meio de visões intuitivas, que nos esclarecem totalmente sobre a verdade, que é Deus, em última instância. Não se trata de um conhecimento adquirido por meio de livros e externo, através de um aprendizado racional e discursivo. Mas se trata de conquistas instantâneas que chegam de dentro de nós mesmos como respostas seguras a todas as dúvidas, como lições maravilhosas que obtemos por contato com o infinito, fora do espaço, e com a eternidade, fora do tempo. Pastorino ressalta que só pelo esponsalício místico da unificação é que o ser consegue crescer, tornando-se infinito e, a partir daí, mudando de dimensão, saindo da limitação do finito das formas para o ilimitado do infinito, saindo das trevas para a luz, do frio congelado para o foco incriado, da divisão para a união, do antissistema para o sistema e, enfim, do egoísmo para o amor total. A segunda solicitação para a personalidade, ou seja, para o espírito encarnado, é a que cuida do corpo de emoções, também chamado corpo astral ou corpo animal, dizendo: perdoa as nossas dívidas assim como já perdoamos aos nossos devedores. Aqui temos uma referência ao corpo emocional, que é o responsável pelo karma e está sujeito à lei da justiça. Portanto, é em referência a esse corpo emocional que pedimos o perdão, o resgate dos débitos contraídos por nossas emoções descontroladas em todos os campos, pelos desejos que nos causam as dores. Mas a condição indispensável para a nossa libertação é não termos outros devedores presos a nós pela nossa exigência de pagamento. Quando tivermos perdoado e, por assim dizer, libertado todos aqueles que nos devem por qualquer motivo, então poderemos pedir que o Pai também nos liberte de nossos próprios erros do passado. Terceira solicitação. Pastorino nos lembra do duplo etérico, aquele corpo das sensações. E aí temos nesse terceiro pedido a solicitação para que o Pai que está dentro de nós não nos induza às provações ou às tentações. Isto porque, dado o esquecimento total que ocorre na reencarnação, perdemos o contato com o passado e as provações nos aparecem como novidades que nos apavoram, pois podemos fracassar por ignorância. Não estando em contato direto com o mundo espiritual, de onde viemos, surgem-nos as experimentações a que estamos sujeitos nesse polo negativo em que nos achamos, que é o mundo material. Então, nessa situação, a transitoriedade da riqueza, nós a enxergamos como garantia de segurança. A ilusão da posse é considerada como um valor de realidade. A mentira do prazer nos engana com alegrias que amanhã se transformarão em sofrimentos. Mas nada disso percebemos. Por isso, as provações ou tentações de riqueza, de posse, de prazer, são, em vista da nossa
pouca evolução, inversões da realidade da vida verdadeira. Pedimos, pois, ao Pai que não nos induza a essas provações, colocando-nos em posição de poder cair por causa de nossa cegueira temporária. Melhor a pobreza, o trabalho e a dificuldade, que são os maiores incentivos ao progresso do espírito. E por fim, nós temos o quarto e último pedido: liberta-nos do mal, referente aí ao corpo físico, ao corpo denso, corpo material. Aqui interpretamos o mal como mal com L, contrário de bem, e não mal com U, que é o contrário de bom. Isso porque, da simbologia que entre os hebreus predominava, a matéria era conhecida simbolicamente como Satanás ou diabo, quer dizer, era o opositor, o adversário do espírito. Para essa interpretação mais profunda que Pastorino nos traz, o sentido preferível desta quarta solicitação seria mais ou menos assim: liberta-nos da matéria, isto é, do ciclo reencarnatório que nos obriga a voltar periodicamente ao planeta, prendendo-nos já há tantos milênios ao cadáver de carne que nos cerceia os voos do espírito, a este escafandro que nos mantém colados ao chão da Terra sob o oceano atmosférico. Sem dúvida alguma, é um apelo dramático que nós, os encarnados, gritamos aflitos ao Pai que está dentro de nós: liberta-nos da matéria, do mal onde mergulhamos por nosso egoísmo divisionista, do abismo em que caímos por nossa rebeldia orgulhosa. Portanto, meus amigos, lembrando-nos lá dos programas anteriores onde trouxemos a interpretação de Allan Kardec e terminamos agora com a interpretação de Carlos Torres Pastorino, nós temos aqui, mesmo que com seus termos reais e belíssimos, um tanto quanto reduzidos, mas temos a prece, a oração dominical, o Pai Nosso, que é o modelo de prece mais conciso e perfeito que o plano espiritual já nos ofereceu. Nesse caso, nos ofereceu diretamente da boca de Jesus. E trata-se de uma prece que, assim como todas as outras, deve ser proferido com sentimento. Sentimento sincero, real e verdadeiro, que nasce do nosso espírito, que nasce do coração. E devemos meditar em cada um dos pedidos que constam nessa prece, sem que haja necessidade de repeti-la mais de uma vez em cada caso. Não precisa. Não nos esqueçamos das palavras taxativas de Jesus: assim deveis orar. Muito mais que um ensino, é uma ordem. Aprendamos a obedecer àquele que sabe mais do que nós, conquistando assim a felicidade, afastando-nos da materialidade deprimente e alçando-nos às atitudes do espírito que se unifica ao Pai.